Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal O Projetista Estrutural. Meu nome é Bruno Moura, eu estou vindo aqui para resolver mais um exercício sobre lajes. Dessa vez uma laje armada em duas direções. Para resolver uma laje como essa eu vou precisar de uma ajudinha. Eu gosto de utilizar essa tabela de lajes aqui, desenvolvida pelo professor Libânio Pinheiro da USP, certo? Ele usa a tabela elaborada por Bares de 1972 e foi adaptado por esse professor da USP e eu gosto de utilizar ela desde a faculdade, certo? Então eu vou fazer outro vídeo explicando de perto como é que se utiliza essa tabela aqui, porque ela ajuda a encontrar os valores do momento fletor, certo? Para cada tipo de laje, dependendo de como ela está apoiada, certo? E dependendo do carregamento, ela ajuda também a encontrar as reações de apoio que as lajes levam para as vigas. Então, a gente vai fazer aqui um vídeo mostrando mais de perto essa tabela, não vai ser necessariamente agora. Mas eu vou utilizar essa tabela agora, se você já conhece, já sabe como utilizar. Vamos ao exemplo, já se inscreve aqui no nosso canal e deixa o like aqui no vídeo para fortalecer a gente um pouquinho aqui, beleza? Primeiramente, pessoal, qual vai ser o nosso exemplo? Vai ser uma laje retangular, que ela está engastada nessa extremidade menor e ela tem o LX igual a 3 e o LY igual a 4,5. Vamos utilizar um concreto de 25 MPa, um aço de CA50, certo? O carregamento ele é de 850 kgf por metro quadrado, já está definido aqui pelo nosso exercício, certo? E também nós temos a altura da laje igual a 10 centímetros e a altura útil igual a 7,5. Tem vídeo aqui no canal também ensinando a fazer o pré-dimensionamento da laje. Se ainda não estiver disponível é porque eu ainda vou gravar. Mas a gente vai ensinar também sim a calcular aqui a altura da sua laje a partir das dimensões e dos apoios que ela está apoiada, certo? Qual é o primeiro passo que a gente precisa fazer aqui? Encontrar a relação entre o maior lado e o menor. Ou seja, vamos precisar calcular o lambda, que nesse caso vai ser igual ao LY sobre o LX. Nesse caso aqui, como o LY ele é 4,5 e o LX é igual a 3, então esse valor de lambda aqui vai ser igual a 1,5. É o primeiro valor que a gente precisa calcular agora para a nossa laje. Em seguida, a gente precisa identificar qual é a laje que a gente está trabalhando aqui. Nesse caso eu tenho uma laje que ela é apoiada em todos os lados e engastada num lado menor. Então eu preciso vir aqui na minha tabela de lajes e encontrar aqui. Vejam que nesse caso aqui eu tenho essa laje aqui, a laje 2A, em que ela tem um engaste no meu lado menor, certo? E os outros lados estão livres, apenas apoiados. Essa outra aqui, laje 2B, ela está engastada no lado maior. Então não usa esse aqui. Em seguida, o que é que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar encontrar aqui nas duas extremidades, ó, eu tenho o valor do lambda. Então eu vou precisar descer até o 1,5 e encontrar os valores de μx, μy e μ'y. Vou explicar o que é cada um deles aqui. Mas primeiro vamos anotar esses valores. Desci aqui para o lambda igual a 1,5, então eu vou ter um μx, ele é igual a 6,45. O μy, ele é igual a 3,88. E o μ'y, ele é igual a 11,23. E o que são os valores desses μ's aqui? São coeficientes de proporcionalidade do momento fletor atuante em cada direção. O μx, ele é o momento fletor atuante na direção x positivo. Então ele é o momento fletor que está atuando nessa direção e ele é o pico positivo. Então, se eu pegar aqui desse lado, eu tenho como se fosse aqui a minha laje, certo? O meu momento fletor x, ele está aqui, ó. E ele tem esse coeficiente. E depois disso, esse coeficiente vai ser aplicado numa fórmula que eu uso ela já já, certo? O μy, ele vai ser um coeficiente que está na direção y na maneira positiva. E o μ' significa que é o momento negativo.
Então, para a gente vir aqui para a direção Y, seria como se eu tivesse aqui a minha laje e o momento fletor dela viesse aqui de 0 do lado apoiado, descesse até o 3,88 e aqui subisse para o 11,23, certo? Então, esse Mi' vai estar associado a essa extremidade, que é o momento fletor negativo máximo. Esse Mi Y de 3,88, ele está associado ao valor máximo positivo do meu momento na direção LY. E o meu Mi X está associado ao momento fletor máximo na direção Y, certo? Positivo também. Quando tenho linha é negativo, quando não tenho linha é positivo. Entenderam? Dúvidas nos comentários, ok? Então vocês estão vendo já aqui que uma bia apoiada tem um pico positivo maior do que uma laje que tem um engaste, certo? Então isso acontece também nas vigas. Eu falei isso no vídeo sobre explicando o que são as lajes apoiadas e as lajes engastadas. Seguindo aqui agora com o cálculo do exemplo, quais são os momentos, né? Então o nosso momento fletor ele vai ser utilizado, vai ser calculado utilizando a seguinte fórmula. Eu vou pegar o M, essa é a fórmula, tá? Então vou colocar aqui em cima. O M ele é igual ao Mi associado àquela direção, multiplicado pelo carregamento, multiplicado pelo LX, não é o L da direção, certo? Então eu vou sempre usar esse valor aqui, o LX, nessa fórmula daqui, certo? Mesmo que eu utilize o Mi Y, eu vou usar o LX. Sempre, tá? E ele usa aqui na fórmula 1 dividido por 100, certo? Só que aí vai depender também dos valores que você empregar. Nesse caso aqui, como a gente está utilizando o quilograma-força por metro quadrado e o lado aqui em metro, a gente vai e divide por 100. Vamos agora encontrar os valores do momento fletor que a gente vai utilizar nos cálculos, certo? Primeiramente, o MX ele vai ser igual a o meu Mi X, que vai ser igual a 6,45, multiplicado pelo carregamento, que é 850, multiplicado pelo LX ao quadrado, dividido por 100. Esse valor do MX, ele vai ser igual a 493,4, acabei de fazer a conta aqui, então a gente arredonda para 500, para ele ficar um valor batido, né? E bota sempre para cima. Tá? A mesma coisa a gente vai fazer agora para o MY e para o M'Y, que é o negativo. Então, substituindo aqui, ao invés de 6,45, a gente coloca o 3,88. Vejam que o Q é o mesmo e o LX também é o mesmo, então só basta mudar os valores do Mi. Então, nesse caso aqui, o MY ele vai dar igual a 296,8, que vai ser 3,88 vezes 850 vezes 3 ao quadrado dividido por 100, certo? Vai dar 296,8 e a gente arredonda para 300. E o M'Y, a mesma coisa. Ao invés de utilizar o Mi Y, a gente usa o Mi' Y, que vai ser então 859 e a gente vai adotar então arredondando 860 aí, quilograma-força metro, certo? Essa é a unidade que a gente vai utilizar. E agora, com todos os valores calculados, o último passo é encontrar a área de aço em cada direção. Então, vamos lá utilizar o que? A tabela KC e KS para vigas. Porque para calcular a área de aço de uma laje, a gente vai considerar pequenos trechos daquela laje ali, de 1 metro de lado, certo? A laje ela tem 3 metros, 4 metros e meio, como a que a gente está estudando agora, não interessa. A gente vai pegar a nossa laje e vai considerar que ela é uma viga de 1 metro de lado e com a altura de 10 centímetros, como é a altura que a gente anotou aqui, tá? Então, vamos lá calcular a área de aço, primeiramente na direção X, e a gente vai utilizar a tabela KC e KS. Então, para o X, a gente vai pegar aqui e vai fazer o KC do mesmo jeito que a gente faz para vigas, certo? Eu tenho videoaulas aqui ensinando a utilizar essa tabela aqui, inclusive tenho 2 videoaulas nesse canal, tá?
Então nós vamos utilizar a base BW vezes D ao quadrado dividido pelo momento de cálculo, certo? Esse é o momento, esse MD seria o M vezes 1,4, tá? Então, nesse caso aqui, o KC ele vai ser igual a... O BW é 100 centímetros, porque a gente considera um lado de 1 metro. Então, vai ser 100 multiplicado pela altura útil, 7,5 ao quadrado, dividido por 1,4 vezes 500. Então, vamos lá. A gente vai ter aqui o 100, que é a base, vezes 7,5 ao quadrado, dividido pelo momento de cálculo. E esse tipo daqui, essa unidade, para transformar para quilonewton centímetro, é a mesma transformação, certo? 500 kg força metro é igual a 500 kN centímetro, certo? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar agora 1,4, que é o coeficiente para majorar, certo? O momento fletor, multiplicado pelos 500. Isso daqui vai ser igual a 8,03. A gente vem aqui na classe do concreto 25 MPa, C25, e encontra o 8,3. Então tá aqui. E vamos para o CA50, que ele está exatamente aqui no KS igual 0,024. Então o KS igual 0,024. Então a área de aço na direção X, ela vai ser igual a momento fletor de cálculo multiplicado pelo KS dividido pelo D. Então, fazendo essa conta daqui, é só substituir agora o momento 1,4 vezes 500 multiplicado por 0,024 dividido por 7,5. Esse valor é igual a 2,24 centímetros quadrados por metro. Então, a cada metro da minha laje eu tenho que ter essa armadura positiva na direção X, certo? Vamos agora para a direção Y. Na direção Y, vamos lá para o lado positivo. O KC ele vai ser igual a BW vezes D ao quadrado sobre o MD, que é esse daqui. Então, ao invés do 500, eu vou utilizar 300. Então, a altura útil é a mesma. A base é a mesma, só muda o MD. Então, a gente repete aqui esse cálculo e substitui o 500 por 300. O meu KC vai ser igual a 13,4. Portanto, o KS, usando a tabela, ele vai ser igual a... Faz exatamente a mesma coisa. 13,4 ele vem para cá, vai ser 0,024 também. Portanto, a minha área de aço positiva em Y, ela vai ser igual a exatamente essa mesma conta, só que ao invés de 500 no momento fletor, eu vou colocar os 300 no momento fletor em Y. A minha área de aço em Y vai ser 1,35 centímetros, vamos arredondar aqui. 1,35 centímetros quadrados por metro. E agora vamos à área negativa. O KC, mesma conta do KC, só que utiliza aqueles 860. E eu vou ter um KC igual a 4,7. Utilizando a tabela, o meu 4,7 está aqui. Então eu vou ter um KS igual a 0,025. Portanto, a minha área de aço negativa na direção Y, ou seja, a área de aço que vai estar pertinho do engaste, ela vai ser igual a 2,62 centímetros quadrados por metro. Essas são as áreas de aço que a gente vai utilizar. E aí, o que é que resta? Quantas barras de aço você vai precisar de cada uma delas para você suprir essa quantidade aqui em cada. E aí a gente vai definir a quantidade de barras que a gente vai utilizar aqui e as bitolas de cada uma delas. Lembrando que tem que seguir também o espaçamento mínimo, o espaçamento máximo de cada uma das barras, a bitola máxima, a bitola mínima também, né? Isso tudo tem estabelecido na norma. Eu não tenho tudo anotado aqui, mas a gente vai ter aulas específicas sobre lajes para trazer exatamente essas contas, que elas são bastante complicadazinhas, né? Então a gente vai trazer aqui também no canal, tá? Mas vamos adotar barras de 6,3. A área de cada uma delas é 0,312
centímetros quadrados. E aí, nesse caso aqui, 2,24 dividido por 0,312 centímetros quadrados, eu vou ter 7,18 barras por metro. Então eu vou ter barras de 6,3 a cada. Para calcular o distanciamento, o espaçamento, eu vou fazer 100 dividido pela quantidade de barras. Ou seja, 2,24 dividido por 0,312 vai dar 7,18. E 100 dividido por 7,18 eu vou ter 13,93. Esse valor quebrado não é muito legal para a gente colocar em um projeto, certo? Mas como é fins apenas didáticos, a gente vai utilizar aqui. Nesse caso aqui, a gente vai utilizar também essa mesma bitola para essa armadura aqui. Então vamos ter barras de 6,3 a cada. E aí faz essa mesma conta. 1,35 dividido por 0,312 e 100 dividido por 4,33, que foi essa conta aqui, a cada 23,1 centímetros. E para essa armadura aqui também, vamos ter 2,62 dividido por 0,312, que é igual a 8,4 barras por metro. 100 dividido por 8,4 dá 11,9. Então aqui seriam barras de 6,3 a cada 11,9 centímetros. Pessoal, a parte do detalhamento da armadura eu vou deixar para outra aula também, que essa já está muito longa, certo? Então, depois eu explico melhor como se calcula isso, né? Qual é a lógica por trás disso, e a gente faz o detalhamento de uma laje completa como essa aqui, tá? Então, agradeço aí a presença de todos vocês e fiquem ligados em todas as nossas outras videoaulas sobre lajes aqui no canal. Grande abraço a todos e até a próxima.